eu estou reunido aqui com Romero Carvalho e com Juliano para celebrar, lembrar e agradecer por um dos artistas mais luminosos que esse país já teve e que eu, graças a Deus, ouço desde pequenininho mesmo, desde criança, ali nos anos 70. Claro que eu estou falando do mestre Lô Borges. E falar do Lô Borges, para mim, não é só falar de música, é falar de formação, de afeto, de descobertas. Eu cresci ouvindo suas canções, vi shows dele no Rio, quando eu morava no Rio de Janeiro, assistindo no Circo Voador, no Canecão. Tive a sorte de entrevistá-lo uma vez aqui em Uberlândia, em 2018. Infelizmente, eu perdi esse vídeo. Não me perdoo por isso. Foi uma conversa linda. Eu estava nervoso para um caramba, mas foi leve, cheio daquela simplicidade mineira que era tão dele, né? Infelizmente, eu perdi esse vídeo. Mas nunca esqueci dessa entrevista, óbvio. Então a gente presta hoje uma homenagem à altura da grandeza do Lô, sem música, porque o YouTube não permite, mas a gente cantarola alguma coisa aqui, com muita emoção, lembrança e, claro, muita boa conversa comigo, meu parceiro de sempre aqui, Romero Carvalho e Juliano. Bem-vindo, Juliano. Obrigado, Sal. Prazer estar aqui com vocês, aqui com o Romero. O Sal também já acompanha já há algum tempo, já. Um grande prazer estar aqui. Coisa boa. Salve, Romerito Carvalho. O Romero é meu amigo mineiro, né? Não poderia deixar de fazer essa live hoje comigo. Um brinde a vocês e ao Lô. Um brinde, Sal. Prazer estar aqui. E é muito legal a gente estar com a presença do Juliano. O Juliano vai ter que sair em breve, né? Que ele tá em aula. Ele está em aula, os alunos dele estão esperando ele voltar. O Juliano é professor de Direito, mas o Juliano é um grande guitarrista. Inclusive, a banda dele, Congadar, que é uma das bandas mais interessantes, um dos sons mais interessantes que a gente tem no Brasil hoje, acabou de lançar disco em CD e em vinil. E o Juliano tocou muitos anos com o Lô Borges e muitos anos também com o Marco Ribas. Mas acredito que com o Lô você deve ter sido um dos músicos que mais tocou com ele, né, Juliano? Cara, eu não sei se foi um dos que mais tocou com ele, mas eu fiquei 10 anos com ele, né? Foi um bom período, assim, podemos dizer. Mas eu acho que, poxa, Paulinho Carvalho ficou muito tempo, né? Tem o Paulinho, né? Mas de guitarrista, acho que sim. Guitarrista, podemos dizer que talvez tenha sido talvez o segundo, né? Porque o Henrique... E quantos discos você gravou com ele? Eu gravei três CDs e um DVD, né? Os CDs dos anos 2000 ali, né? O Gmail, o Banda, né? O BH Anda, né? O Banda e o Harmonia e o DVD Intimidade. Como é que chama? O Banda e o Harmonia, eu inclusive assinei a coprodução, né? Na época, me chamou para poder assinar também isso na época, né? E, claro, um monte de shows bem legais, né? Lô e Milton, Lô e Flávio, Lô e Beto, diversos shows com o pessoal do clube, Toninho, viajei muito com eles, assim. Pena que naquela época a gente não tinha celular, né, para registrar essas coisas, então fica tudo na memória, né? Mas é isso. Coisa boa, coisa boa. Tocar... Pô, eu fiquei nervoso entrevistando ele, que eu nunca consegui ir no camarim, no Rio, quando eu fui nos shows e tudo. E eu sempre fui muito tímido, e o Lô sempre pareceu ser ainda mais tímido do que eu, né? Daí imagina. Aí eu consegui aqui num festival de música que teve aqui em Uberlândia, em 2018, eu consegui bater esse papo com ele e falei da minha admiração por ele e tudo, foi bem bonito. Eu quero dar boa noite aqui para a galera, já deixem aí, pessoal, que eu quero ouvir de vocês, assim, qual foi quando foi que o Lô Borges entrou na vida de vocês, que música ou disco foi o primeiro soco de beleza que vocês sentiram dele, deixem aí no chat que a gente vai ler, se tiver alguma pergunta para o Juliano, para o Romero ou para mim, deixa aí, e quem não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Meninos, o Lô Borges cara, é difícil. Eu não sei quem foi que falou isso, mas eu li há muito tempo atrás e achei lindo e adotei para mim. É difícil expressar o que eu só sei sentir. Não sei se foi aspecto, enfim. E eu acho isso lindo, porque tem coisas que a gente não consegue explicar. Só sentir realmente, sabe?
E Lô Borges, mesmo sem eu entender a profundidade de harmonias, de melodias, das letras dos seus parceiros, quando criança, isso eu estou falando com 6, 7 anos, 76, 77, disco Clube da Esquina, disco do Tênis, em 79 o Via Láctea. Eu amava aquelas canções, cantarolava todas, sei ainda, acho que a maioria de cor, se bobear, pelo menos canto junto com o disco. E nos anos 80, quando eu me tornei adolescente, e depois, mais para o final da década, um jovem adulto, o Lô passou realmente a ter a consciência de que ele era um dos meus artistas preferidos. Do Clube da Esquina, eu amo o Flávio, eu amo o Beto, eu amo o Bituca, eu amo o Wagner Tiso, o Toninho Horta, que já teve aqui, beijo, Toninho. Mas o Lô, não sei, o Lô tinha algo que me conectava demais a ele, sabe? Seja nas suas canções, no seu jeito de ser, de se expressar e tudo. Como era para vocês essa relação quando vocês descobriram o Lô? Bom, eu não sei a sua idade, Sal, mas eu estou com 54, nasci em 71. 54, sou de 71, da mesma turma. Exatamente. E eu me lembro, assim, cara, a minha tia, que me influenciou muito nessa questão de música, meu avô, inclusive, é músico, gaitista, né? Então, a história interessante do meu avô, porque meu avô, ele morou no Rio de Janeiro nos anos 50, 60, né? E meu avô foi o primeiro professor de gaita do Maurício Einhorn, né? O Maurício Einhorn, que é um baita de um gaitista, tocou com todo mundo, né? Com Elis, com o próprio Lô, né? Gravou no Sonho Real, se não me engano. E aí eu peguei, acho que, e meu avô também é advogado, então acho que eu herdei um pouco as duas coisas do meu avô, né? E eu lembro que a minha tia, na época, escutava muito música brasileira, né, nos anos 70 ali. E eu me lembro que uma vez eu escutei o Clube 1, mas sem saber o que era o Clube 1, né? Eu escutei numa fita cassete, mas eu lembro que começou a tocar o disco Clube 1, mas quando chegou o Girassol da Cor do Seu Cabelo, aquilo foi algo meio assim, meio que, sei lá, eu falei assim, cara, para tudo aqui, deixa eu entender o que está rolando aqui, né? E eu era um menino, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, alguma coisa assim. Só que isso meio que se perdeu, né? Eu não tinha ainda costume de comprar disco e tal. Comecei a comprar disco logo depois, assim, com 12 anos eu comecei a comprar disco, né? Mas esses discos na época eram difíceis de achar, assim. Não sei por que Cargas d'Água não era muito... Eu sou de Teoflotone, né? E lá essas coisas não chegavam muito assim pra gente, né? E aí eu descobri isso lá, eu apaixonado com o Lô, cara. Eu lembro que o meu primeiro disco do Lô que eu comprei foi o Tênis. Eu comprei esse disco quando eu tinha uns 15 anos de idade, assim. Achei numa loja, achei a capa maravilhosa, né? Comprei esse disco, tenho ele até hoje, zerado, como se tivesse saído da loja, né? Tenho um carinho enorme por esse disco, né? E é isso, assim. A história com o Lô é muito louca, né? E quando ele me chamou para tocar com ele, foi algo inacreditável. Sinceramente, olha ele aí. Exatamente. Eu acho que foi uma sensação mais ou menos como se o Paul McCartney tivesse me ligado e falasse, vem tocar comigo, sabe assim, né? Foi algo meio parecido, assim, né? Quer dizer, não sei qual é a sensação, que o Paul nunca me ligou, mas... Mas eu te entendo, Juliano, a emoção deve ser... Eu fiquei na hora, assim, meio sem acreditar, né? Que voz é essa? Quem que esse cara tá falando do outro lado? Porque era um telefone fixo na época, não tinha celular, né? Sim. Ele me ligou e eu falei assim, cara, será que você é o Lô Borges mesmo? Alguém me passando um trote, né? E como chegou nisso, Juliano? Como é que ele chegou até você e fez esse convite? É curioso, assim, eu conheci o Lô em 88, 89. Eu estava gravando um disco de um artista de Teoflotone chamado Carlos Lucena. Ele é de Teoflotone, e ele foi gravar um disco no estúdio João Guimarães, lá no Belvedere, né? E o Cacá era muito amigo do Lô, né? E aí o Lô participou de uma faixa. E nessa história o Cacá falou assim, pô, vamos na casa do Lô comigo? Aí fui na casa do Lô, fomos bater uma pelada ali naquela quadra de Santa Teresa, onde é o mercado, né? Eu acho que tinha uma quadra ali, não tinha antigamente? Tem. Acho que tinha uma quadra, ou tem ainda, né? Não sei. E fomos bater uma pelada. Ninguém joga lá, mas existiu uma quadra lá. Pois é. Nessa época tinha um time, o Lô jogava, aí eu ali tive uma breve convivência com o Lô. E depois nunca mais eu encontrei com o Lô, né? Fiquei anos assim, sem encontrar com ele, né? E um belo dia, do nada, assim, eu estava em Teoflotone, de férias, o telefone toca na minha casa, eu não tinha celular, era telefone fixo. Minha mãe atendeu e falou assim, o Lô Borges quer falar com você. Aí eu, Lô Borges, o que é isso?
Como se fosse assim, né? O Romero quer falar com você aqui. Aí eu atendi e falei assim, alô, meio assim, né? Alô, quem que é? Tipo, alguém passando trote, né? Aí, ô, cara, aqui é o Loborges e tal, e eu descobri seu telefone é interflotone, tô atrás de você, e não sei o quê, curti um som que você fez, que eu tinha gravado um disco com a Ana Cristina, né? É que você tem amigo dela, né, Romero, também, Ana Cristina, gravei um disco com ela, o disco chamado A Ponte, e ele também usou como referência, que escutou o disco e gostou e tal. E aí, depois o Ivan Corrêa falou comigo que foi ele que indicou, uma história meio assim. E aí o Lô me ligou. Filho bonito, todo mundo quer ser pai, né, cara? Tá vendo? Todo mundo é meu. Eu que indiquei. E eu tava lá e o Lô falou assim, cara, então eu vou tentar fazer uma turnê nova, isso em 2000, né? Janeiro de 2000. Vou fazer uma turnê nova. Ele estava lançando um disco que ele fez umas releituras, chamado Feira Moderna, um CD, né? Que ele fez umas releituras, produzido pelo Marcelo Sequini. Eu disse, vou fazer umas releituras, o disco tem muita guitarra, eu gosto muito da sua guitarra e tal, eu queria que você tocasse comigo. Você tá afim? E eu já estava fazendo direito, né? Minha vida já mudaram, já não estava nem pensando mais assim, em tocar profissionalmente. Só que aí, poxa, né? O Loborges me ligou assim, como é que eu não vou tocar, né, velho? Não tem jeito. Né? Aí eu suspendi minhas férias, falei assim, cara, azar de férias, vambora, né? Ele falou assim, você pode estar aqui amanhã? Eu falei assim, pô, amanhã é meio difícil, cara, porque eu vou ter que organizar, mas tipo assim, isso era uma quinta, na segunda-feira eu tô aí. Segunda-feira eu tô em BH, que aí eu resolvo o que eu tenho que resolver, que segunda-feira eu tô aí. E aí foi assim, cara, aí nós fizemos 55 ensaios para o lançamento desse disco, né? A banda era diferente, a banda era eu, o Ivan Corrêa, o Mário Castelo, o Bill Lucas, o Gelbert, teclado, e o Lô. Era uma banda grande, assim, sabe? E foi muito legal, né, cara? Foi inacreditável, assim, pra falar a verdade, né? E aí foi. Cara. Aí a história foi, nós ficamos um tempo meio que sem fazer show, né, desse período aí. Aí depois o Lô voltou com um empresário novo, o Marcelo Pianetti. Fizemos um show que foi gravado no Chico Nunes, né? Que era para ter virado um DVD, né? Tem até imagem desse show aí, né? No YouTube completo. Vocês devem ter visto esse show já. Aí tem 1000. Travou. Travou. A conexão da universidade. Travou de uma vez, né?